Vida, presente de Deus para esta obra, Comunidade Restauração. Somos consagrados a Deus nesta obra. Também temos uma missão junto à Pastoral Familiar, como coordenadores aqui diocesanos de Caruaru. E estamos nessa caminhada há quase 25 anos, a comunidade faz 25 anos esse ano. Ele é desde o início dessa obra, cofundador. E a nossa família se construiu assim. A gente amou primeiro o Senhor, amou primeiro Jesus. E nesse amor em Cristo foi que os nossos corações se encontraram. Eu posso dizer, eu me apaixonei primeiro por Jesus e depois Jesus me deu esse coração para que eu me apaixonasse. E a nossa família se construiu assim, no amor em Deus. Temos 20 anos de casados. Nossa filha mais velha tem 18 anos, Maria Beatriz. A mais nova, 13, Sara. E entre elas duas tivemos mais 2 filhos, que durante ainda na gestação, Jesus levou, O Senhor levou, estão no céu. A gente não conheceu se era menino ou menina, mas sabemos que é filho que está no coração de Deus. Então nossa família é em 6, já temos filhos intercedendo por nós lá na glória de Deus, para que um dia a gente chegue lá também. Pois bem, senhoras e senhores, essa é Carolina Silva e já nos apresentou muito bem. Para nós é uma alegria recebê-los vocês em nossa casa. Olha aí do seu lado, olhe, só posso olhar. Olhe para trás, olhe para os irmãos que estão aí atrás. Não diga nada, só olhe. Tenha certeza que em meio a tantos que poderiam estar aqui, vocês estão. Nós estamos aqui. E tenhamos certeza de que Deus quis esse dia. Deus quis você aqui, Deus nos quis aqui, neste dia, para parar um momento. Vocês correm muito na vida de vocês? Vixe, só Deus sabe quanta gente corre. Só Deus sabe quanto você correu para chegar aqui, sobretudo os casais com filhos, não é verdade? Cadê os casais com filhos? Levanta a mão. Como a gente se antecipou, se organizou para vir para cá e estar aqui nessa hora, sim ou não? Sim. Não desmerecendo os casais sem filhos, obviamente, e os compromissos que vocês têm. Mas quando nós temos filhos, os compromissos, se multiplicam, as responsabilidades se multiplicam, E eu tenho certeza que durante a semana Deus foi nos preparando para esse momento, sim ou não? Sim. Desde o dia que você ouviu o convite, desde o dia que alguém enviou para você esse convite, desde o dia que você recebeu essa mensagem com um link ou alguém te convidou pessoalmente, Deus já estava preparando essa hora. E o seu coração também, não é verdade? Eita, dia 1 de setembro eu tenho um compromisso. E assim a gente vai se preparando para esta hora, tudo aquilo que Deus reservou para nós. Nesse primeiro momento já em adoração diante do Senhor, mas também para tudo aquilo que Deus vai fazer em nossa vida aqui. E eu queria fazer já nesse primeiro momento uma provocação em forma de convite para vocês. Topam? Sim. Sim ou não? Não, diga. Topa ou não topa? É coisa boa. Você está aqui, eu não vou provocar você, é uma coisa ruim, um desafio ruim. Estejam aqui. Tá bom? Estejam aqui. Aqui. Nesse lugar, neste momento, nesta hora, neste ambiente, não só físico, mas espiritual, que o Senhor quer te colocar neste dia. Porque isso é importante, gente. Mas eu não vim de casa, não estou aqui, eu não saio da minha casa. Não. É importante porque no tempo em que nós vivemos, nas correrias que nós vivemos, e aí você pode refletir e me ajudar a pensar sobre isso. Dificilmente nós paramos no lugar onde nós estamos. Entendeu o que eu quis dizer? Dificilmente nós paramos no lugar que nós estamos, porque sempre estamos pensando em algo na frente, ou pensando algo atrás, ou preocupado com algo ou alguém que não está neste momento aqui.
Quantas vezes nós paramos diante de outra pessoa, até diante do seu amor, ele ou ela tem algo muito importante para dizer para você, mas você não está ali. Já aconteceu com vocês? A pessoa tem algo muito importante para trazer para você, algo para conversar sério com você, mas você não está ali. Simplesmente porque estamos em tantos lugares ao mesmo tempo, com tantas preocupações ao mesmo tempo. Então, primeiro convite, provocação, estejam aqui. Combinado? Estarão todos aqui? Sim. Pronto. Então, estamos na mesma página, estamos na mesma sintonia, assim a gente vai começar. Sempre que o pensamento quiser sair, sempre que o seu telefone chegar uma mensagem, claro, quem está com o filho em outro lugar vai ter que estar monitorando, né? Mas olhe o telefone se for prioridade, dê atenção a outra coisa se for realmente necessário, porque é importante que nós estejamos aqui. Nos tempos que nós estamos vivendo, gente, como eu dizia, estamos com muita coisa na cabeça, com muita atividade, com muita preocupação. E o simples ato, que é muito simples, mas é muito significativo para as pessoas, para o ser humano, o simples ato de você sair da sua casa e você vir para aqui, isso é muito significativo. Isso diz muito para você, isso diz muito para o seu relacionamento. Por quê? Porque é um dado empírico, não estou dizendo aqui um dado, uma pesquisa que saiu em alguma dessas mídias sociais para dizer que é assim que funciona o ser humano, mas é o concreto. Vou citar um exemplo para vocês. Muitas pessoas eram assíduas na participação da vida de igreja. Iam, pelo menos, toda semana para a igreja. Depois de 2020, o que é que aconteceu em 2020? Pandemia. Isso. Depois de 2020, muitas pessoas pararam de ir para a igreja. Isso é um dado empírico, não é um dado. Uma pesquisa saiu que muitas pessoas deixaram de ir para a igreja. Não, estamos vendo isso. Os nossos grupos, nossos pastorais, os nossos movimentos. Passou 2020, aquele limiar da pandemia, as pessoas, muitas delas, começaram a acompanhar a missa aonde? Online. De casa, porque não podia sair, não era assim? Não podia, as igrejas estavam fechadas. E a gente começou a ouvir pessoas que não iam para a igreja dizer: ai, que saudade de ir para a igreja, nem ia para a igreja. Ai, que saudade de receber Jesus Eucarístico, nem fazia tanto tempo que não tinha comungado. Ai, que saudade de ver os meus irmãos na igreja, do movimento da pastoral. Fazia décadas que não participava mais, não via aqueles irmãos. Porque estavam proibidos, começaram a sentir saudade. Ué, que é isso? Mas só foi as igrejas começarem a abrir, essas mesmas pessoas que diziam que tinham saudade da missa, dos irmãos, dos grupos, não voltaram. Foi ou não foi assim? Foi assim. Em alguns lugares continua sendo assim. Então, por que é importante, meu irmão, você sair de casa, você vir para um lugar, você parar as suas atividades? Porque eu tenho certeza que muitos aqui estariam trabalhando hoje. Ou não? Não estaria? Muitas pessoas estariam trabalhando. Muitas pessoas estariam dormindo a hora dessa. Alguns gostam de dormir, né? Estariam dormindo. Outros estariam no lazer, outros estariam cuidando das suas coisas, da sua família. Tudo lícito, né? Algo bom. Porém, o fato de você parar tudo, não porque você não tinha o que fazer nesse dia de hoje, não porque você não tinha com quem estar no dia de hoje e vir para cá, é muito importante. É você dizer para você: eu preciso buscar a Deus, e não só buscar a Deus com esta pessoa que eu amo, você que namora, essa pessoa que você quer construir uma família, e você que já é casado, essa pessoa que você constituiu família com ela. É importante você parar nos momentos, não porque você não tinha nada para fazer, mas porque Deus é importante para você. Porque esse relacionamento é importante para você. Você entende isso? E isso para o ser humano, os símbolos, as ações, os gestos, isso é muito importante. Isso comunica. Isso comunica. O que você faz, diga comigo, o que eu faço? O que eu faço? Comunica. O amor. A Deus. E ao meu cônjuge ou ao meu namorado. Você entende isso? Gente, porque é importante já nesse primeiro momento nós colocarmos isso como um ponto de partida para nós. Porque, como eu dizia, muitas pessoas em 2020 abandonaram sua prática de fé. Mas nesse século, e é até estranho a gente falar sobre isso, né? A maioria de nós aqui nasceu no século passado. Ixi, como você está velho, hein?
Você já pensou que você não nasceu apenas no século passado? Mas muitos aqui nasceram no milênio passado, né? Não é assim? A maioria de nós. Eu sou de 81. Você é de que ano? Pense aí. Ou você já esqueceu? Muitos nasceram no século passado. Bento XVI, no documento muito importante para a igreja, o documento de Aparecida, ele vai dizer assim, que não estamos numa mudança de época, mas numa época de mudanças. No século passado, existiam grandes mudanças que aconteciam com muitos anos. Mas nós estamos numa época em que muitas coisas mudam na mesma época. Deu para entender? Não estamos em mudança de época, em virada de século, em virada de milênio apenas. Mas estamos numa época em que as coisas mudam e mudam muito rápido. Quem nasceu aqui no tempo que não tinha internet? Eu acho que você não entendeu a pergunta. Quem nasceu no tempo que não tinha internet? Eu acho que tem mais gente aí. Quem nasceu no tempo que não tinha smartphone? Será que muita coisa mudou desde que a internet chegou até nós? Sim ou não? E muitas coisas mudou para bem, para positivo. Muita coisa foi excelente, foi boa, inclusive para a evangelização, para a missão. Mas muitas coisas foram perdendo-se ao longo do tempo. E esse fato que eu dizia no começo, o fato de você sair, de você tomar uma decisão, de você retirar o dia para ir ao Senhor, para buscar a Deus, para buscar os sacramentos, para buscar a igreja, para alimentar a fé, também foi mudando ao longo do tempo. Então aquelas práticas de fé que os nossos avós tinham, já não é mais as práticas de fé do nosso tempo. Aí eu pergunto a vocês, quem de nós tiveram pais, um pai e uma mãe, que levou você para a igreja? Muitos de nós não tiveram essa experiência. Muitos de nós já não tiveram pais e mães que viviam a fé. E porque não viviam a fé, também não tinham uma fé para apresentar para você. Muitos de nós não tivemos aquela mãe, aquele pai que sentou em casa com a gente, ensinou a gente a rezar o texto, ensinou a gente a ler a Bíblia. Não é verdade? E eu não digo com isso, gente, condenando, acusando. Eu digo que isso é um fato, é uma realidade concreta do nosso tempo. Ah, Williams, mas sei lá, isso talvez seja bobeira, besteira. Não é. Não é. Porque estamos num momento histórico de muitas mudanças, inclusive com relação à moral e com relação à fé. E, gente, por que isso é importante? Pensar e refletir sobre isso já nesse primeiro momento. Porque a fé é fundamental para a vida humana. Quem foi que criou você? Quem criou a mim? Deus. Seu pai e sua mãe me geraram. Mas quem te criou? Deus. Deus nos criou. E a humanidade está escolhendo, optando por ter uma vida sem o seu Criador. E o que é a vida humana sem o seu Criador? Nós temos visto aí. O que são os relacionamentos humanos se não forem pautados pelas orientações, pelas direções de Deus? Eu acho que são esses celulares aqui. Bota aqui a mão. Vocês conseguem entender isso, gente? O que é a vida do ser humano sem esse contato com Deus, essa experiência com Deus? E porque muitas pessoas estão dizendo que isso não é tão importante, nós estamos escolhendo uma sociedade que a cada vez mais se torna mais fria, mais sem convicções do que é verdade, do que é real, do que é bom. As relações, elas vão sendo pautadas não mais pela moral, por aquilo que deve ser,
mas muitas relações são pautadas por aquilo que traz mais vantagem para mim. Inclusive dentro do relacionamento. Uma frase que nós estamos ouvindo muito é aquela frase: eu vou começar um relacionamento com essa pessoa e vou até me arriscar a casar. Mas se não der certo, o que é que a pessoa faz? E gente, eu não quero dizer assim, eu não estou condenando os casos que não deram certo, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando dos casos que a pessoa parte para um relacionamento já pensando que, se não der certo, não tem problema, do mesmo jeito que começou, acaba. E isso faz parte de uma mentalidade, de uma ideologia que está se espalhando cada vez mais em nosso tempo. Tocando 2020 ainda, daquele processo que a gente viveu, o índice de divórcio começou a aumentar naquele período. E saiu um dado agora em 2024 que os divórcios continuam subindo. E aí a gente para e pensa, será que isso é simplesmente uma coincidência, um fruto do acaso? Gente, não é. Isso faz parte de uma revolução cultural que está acontecendo em nossa época. Isso faz parte de um contexto mundano e até diabólico para desconstruir os valores cristãos e, pior do que isso, para tirar o cristianismo de cena, para tirar a pessoa de Cristo do meio da humanidade. Isso é pouca coisa, isso é muito sério e muito grave. Porque quando Cristo sai de uma sociedade, quando tiram a fé de uma sociedade, aquela sociedade perece. Porque os valores reais do ser humano devem estar enraizados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E não mudou porque mudou a época, e não mudou porque mudou a cultura, e não mudou porque somos modernos. O problema do homem e da mulher moderna é esse. Não é viver os avanços da modernidade, é pensar como uma pessoa moderna. E muitas das pessoas que se dizem modernos estão abandonando o que é verdade, o que é fé, o que é tradição. E não tradição no sentido, porque vovó fazia e eu faço também. Não, tradição no sentido próprio da palavra. A tradição herdada dos apóstolos e transmitida para a igreja, que chegou até nós. Vocês conseguem entender isso, gente? E aí eu queria que nós pegássemos a nossa Bíblia, lá no Evangelho de João, lá no capítulo 1. E é importante, gente, a gente vai fazer um caminho nesse dia, tá? E é importante que a gente vá entendendo por onde o Senhor vai nos conduzindo. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu continuo. Primeiro momento, nós nos paramos, nos colocamos diante de Jesus Eucarístico. Lá em João, no capítulo 6, o apóstolo João vai dizer que Ele é o pão da vida. É Jesus. Estávamos diante de Jesus, de nosso Senhor, em seu corpo, sangue, alma e divindade. A presença, o nosso sentido vê um pedaço de pão, mas ali é Jesus. E neste primeiro capítulo de João, no versículo 45, nós vamos ver aqui Felipe, que é um apóstolo, que é um discípulo de Jesus. Encontrou? Todo mundo encontrou? Ok, vamos lá. João 1,45. Filipe encontrou Natanael. Em algumas traduções vai ser Bartolomeu. Filipe encontrou Bartolomeu e Natanael. Ele disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas,
quem é esse? Jesus, filho de José de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há fraude, não há falsidade. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Nós vemos aqui, meu irmão, minha irmã, um encontro não apenas de duas pessoas, mas um encontro de duas realidades históricas. Quando Jesus diz assim: eu te vi quando estavas embaixo da figueira, Jesus está dizendo para Natanael: a figueira é o símbolo do povo de Israel. Jesus está dizendo a Natanael: eu te vi quando estavas sob a sombra do povo de Israel, esperando o Messias, em outras palavras. E aí Filipe vai dizer para Natanael: aquele que Moisés falava nas leis e os profetas, eu vi. Você vê, meus irmãos, como é importante a experiência de nós irmos até alguém, pegarmos essa pessoa e dizer: eu conheci alguém que pode transformar a tua vida. A importância de você pegar na mão do seu cônjuge, do seu amor, dessa pessoa que está do seu lado, e você dizer: olha, vem cá, eu quero pegar na tua mão aqui, e eu quero te conduzir a alguém do qual Moisés falava, do qual São Paulo falava, do qual Santa Teresinha falava, do qual Carlos Acuti falava, e eu vi essa pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. Meus irmãos, um dos fundamentos do relacionamento homem e mulher, sobretudo no matrimônio, no sacramento do matrimônio, é você ter essa missão de pegar essa pessoa constantemente e dizer: olha, vem cá, tu está enxergando coisa errada. Eu quero pegar na tua mão e dizer: tu tem que ver Jesus. E uma coisa que nós temos perdido também, meus irmãos, é isso. É viver essa experiência dentro dessa relação homem e mulher, no qual Jesus esteja ali como centro, e do qual o homem, como esse principal responsável, esse líder da sua casa, esse que é cabeça da sua casa, que nós vamos falar um pouco melhor depois, tenha essa responsabilidade de pegar a mão da sua esposa e dizer: vamos, porque eu tenho um lugar para te mostrar quem é capaz de mudar a nossa vida. Você já passou por problema no seu relacionamento, sim ou não? Pode ser até que a gente esteja nesse momento. E eu não quero que você levante a mão nem cutuque o busto do seu marido, para não entregar. Mas talvez nós não estejamos na melhor fase da nossa vida. E eu quero dar uma boa notícia para você. Qualquer relacionamento pode adoecer. Olhe para seu amor aí. Dê uma olhadinha aí para o seu amor. Diga assim: acorde em nome de Jesus. Já tem gente dormindo hora dessa. Nem botou o feijão no bucho ainda. E já está com sono. A gente está cansado, né, na semana. Mas vamos dormir, não deixe de dormir não. Em nome de Jesus. Então, nós precisamos reaprender a fazer o que Filipe fez com Natanael. Filipe não guardou aquela experiência para ele. Ele disse: rapaz, eu encontrei aquele que Moisés falou na lei, aquele que os profetas falaram. Eu encontrei, eu preciso dizer para alguém isso aqui. E ele vai para Natanael dizer: eu vi o Senhor, eu encontrei com o Senhor. Então uma das primeiras missões que eu e você temos dentro do nosso relacionamento é fazer com que esta pessoa ela conheça ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós rezávamos na adoração, que ela seja aquela primeira pessoa a encontrar.
que ela seja aquela primeira pessoa a encontrar. Porque a melhor forma de a gente mostrar, apresentar Jesus para alguém, não é falar, porque de falar a gente é expert. De querer ensinar para o outro as coisas boas, a gente é mestre. De querer mostrar o defeito dele e dela, a gente é pós-graduado, sim ou não? De observar nesta pessoa aquilo que ela tem de ruim, a gente vê demais. A gente não vai fazer isso agora, mas a gente parasse agora com você para fazer um exercício. Olha, pense aí, rapidinho, 5 qualidades do seu amor. A gente ia parar e ia ficar pensando, só assim, 10 defeitos, oxe, é na hora, meu. Não precisa nem terminar de falar defeito, que você está falando, meu marido, porque... Aí o outro olha e diz, não, pai, seu marido, sua mulher, é uma pessoa boa, por que tu não mora com ele? Se você morar, você começa a elencar lá, né? Mas não só dizer assim, eu conheço Jesus e tu não conheces, porque tem muito dessas coisas na igreja, viu? Às vezes o marido, a esposa, começa a caminhar um pouquinho na igreja, começa a entender um pouquinho das coisas, começa a querer mudar de vida, aí começa a querer apontar o outro, tá vendo? Eu vou para a igreja, isso aqui eu estou entendendo, isso aqui eu já não faço mais, agora tu não muda, tu não quer mudar, tu não quer me acompanhar, tu não quer ir para a igreja comigo. Tem muitos casais assim, mas aqui não, aqui eu sei que aqui vocês são outro nível, né? Os casais que a gente vê por aí, as missões que a gente vai na Alemanha, né? No Canadá, mas no Brasil não, aqui, povo santo, aqui, restauração, vocês aqui, não, você não faz isso. Mas, muitas vezes nós não buscamos dizer eu vi, e porque eu tive essa experiência de mudar, de enxergar a minha miséria, as minhas fraquezas, de olhar para o outro e ver que o outro tem seus limites, de olhar para o outro e ver que o outro tem seus processos também, até mudar como deveria mudar. E a partir dessa experiência individual, a gente vai e leva esta pessoa também para Cristo. Vocês que estão namorando, vocês que estão noivos, olha, uma palavra para vocês agora, direto para vocês. Olha, tenham cuidado para vocês não quererem construir a família de vocês sem que Cristo esteja entre vocês. Vou dar um exemplo simples. Na primeira decepção, no primeiro trauma, na primeira situação difícil, você corre um grande risco de deixar minar o seu relacionamento. Você corre um grande risco de carregar um trauma para o resto da sua vida, uma falta de perdão para o resto de sua vida com relação ao seu amor, se Cristo não estiver entre vocês. Por quê, meus irmãos? Vocês mais velhos de casado, em tempo de relacionamento. Tem situação que por você mesmo, pela pessoa mesmo, ela não conseguiria superar se não fosse a ajuda de Deus. Ela não é assim. É assim, gente. E vocês que estão namorando, tomem isso como um princípio para a vida de vocês. Porque na primeira situação, na primeira decepção, e o que tem acontecido muito com os casais jovens, não são casais de tempo, casais jovens que casam 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e não é isso que eu quero não. Por quê? Porque perderam a capacidade de perdoar, mas não porque humanamente eles pensam que não tem essa capacidade, porque de fato não tem. É porque o perdão é uma graça que vem do trono de Deus, vem do coração de nosso Senhor. Você pensa em que ninguém de nós passe por essa experiência, e se passou, você sabe o que eu estou falando. Mas, por exemplo, a pessoa que passa por uma situação de traição. E, gente, é muito difícil isso. A gente já acompanhou casais assim, de ver a mulher chorar, de ver o marido chorar e dizer: não consigo não. Eu não consigo. E a gente trabalhar assim com isso, não assim, entendam, no mérito nosso, é Deus fazendo, mas a gente trabalhar com esse casal e dizer:
Você não consegue, porque isso é violento contra você mesmo. Isso fere todas as estruturas da pessoa. É Deus. Entendeu? É Deus. É Deus que dá a graça. É um dom que vem de Deus. Essa graça que nos dá para perdoar. E você casado, e você que vai casar, saiba que você vai precisar desse dom constantemente. E eu chutei lá para cima, né? Fui lá para cima, uma traição. Mas vamos voltar para a realidade. O normal, o cotidiano, o ordinário. Uma pessoa que todo dia faz a mesma coisa que você não gosta, e você diz de um jeito: eu não gosto disso. Amor, eu não gosto disso aqui. Amor, não faz isso não, isso me incomoda. Ô miserável, eu não gosto disso aqui não faz isso não, pelo amor de Deus. Tu não está vendo que está... E a pessoa não muda. E é aquele todo dia, mesmo jeito, todo dia. Gente, a gente precisa de uma graça de Deus para dizer assim: meu Deus, se meu marido, se minha esposa não mudar nisso aqui, eu vou ter que aguentar a minha vida toda desse jeito. E aí, vai ter que aguentar todo dia desse jeito? É Deus, meus irmãos. É o Senhor que vai trabalhando na nossa vida, porque quando acontecer aquilo, não vai ser mais uma gota d'água no copo que já está transbordando, vai ser a primeira. Entendeu a lógica? Porque quando acontecer o primeiro pingo, aí você esvazia, perdoa. Aí o segundo pingo, esvazia de novo. E o terceiro dia esvazia. E vai esvaziando, para não encher esse copo, porque a gente vai falar isso depois. Mas a palavra de Deus é assim: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. O casal, ele tem que ter muito cuidado com os ressentimentos. Aquela gotinha que vai pingando. Daqui a pouco você está caladinho, você não disse nada. Aí chega um dia... Eita, rapaz, fulano e cicrana separou do nada. Não, do nada. Foi do nada. E nessa palavra, nós começamos assim o nosso itinerário deste dia, já começando a refletir sobre isso. E você, cada um de nós, precisamos refletir sobre isso. Você que namora, você que já é casado. Quanto de Deus, quanto de Jesus eu estou levando para essa pessoa? Mas às vezes a gente pega a própria palavra de Deus para pregar contra nós mesmos, quando dizemos assim: o santo de casa não obra milagres. Não adianta eu falar, não adianta eu dizer, não adianta sim. Porque aquele contexto era outro. Não pega a palavra de Deus para justificar os nossos erros, não. É missão do homem evangelizar, santificar a esposa. É missão da mulher evangelizar, santificar o marido. E levar o quanto possível eles para o Senhor, e levar o quanto possível o Senhor para o relacionamento. Ah não, mas a mãe dele é que não levou ele para a igreja. Ah, mas o pai dele é que não levou ele para a igreja. O homem deixa o seu pai e a sua mãe, une-se à sua mulher, e ambos se tornam agora o quê? Uma só carne. Formando um novo núcleo, família. A família biológica é importante, importantíssima, e sempre será. Mas vocês formaram agora um novo núcleo familiar, e agora cabe a este núcleo a evangelização desta casa, desta família. O que mamãe fez, o que papai fez, ótimo, ajudou bastante e foi a obrigação deles. Mas agora é nós aqui. Entendeu? Agora é a gente aqui. Não tem esse negócio, mulher, você dizer à mãe dele: ô minha sogrinha, reze pelo seu marido. Reze você. Ele não casou com a mãe, ele casou com você. Agora a missão de mamãe, que foi levar o filho para a igreja, batizá-lo na fé da igreja, na fé dos apóstolos, ensiná-lo, levá-lo, acabou. No momento que você entrou na vida dele, agora você é esta mulher que vai edificar a sua casa com sabedoria. Eu vou perguntar aos maridos: não respondam em nome de Jesus se você não quiser arrumar uma briga agora aqui com sua mulher. Só pense, tá bom? Nem olhe para o lado. Fica olhando para mim aqui.
A sua mulher tem sido a mulher sábia que fala a palavra de Deus. Marido, olha cá, sem expressão nenhuma. Estátua aí. Só para a gente refletir. Porque às vezes, gente, a gente vai terceirizando as responsabilidades. Ah, isso aqui foi o pai dele que não ensinou. Isso aqui foi a mãe dela que não ensinou. Isso aqui... Se não ensinou, a história aqui para trás é uma, a história aqui para frente é outra, entendeu? Vocês que estão namorando, prestem atenção em quem é a sua namorada, como é que ela trata o pai dela, como é que ela trata a mãe dela. Porque há um grande perigo dela tratar você do mesmo jeito. Viu, menininhas? Olhe para o seu namoradinho, um gatão, aí bonitão. Olha aí, estou vendo João Pedro aqui, ó, cara bonito. Meninas, veja como o seu namorado trata a mãe. Há um grande perigo dele tratar você igual ou pior. Vocês que já casaram, já estão aí rodados há um bocado de tempo aí. Tem alguém com mais de 20 anos de casado aqui? Tem uma estradazinha boa. Às vezes a nossa caminhada no casamento, a gente vai esquecendo de realidades tão importantes, não é? Tão importantes, que um dia a gente via como importante e talvez com o passar do tempo a gente perdeu-se no caminho. E essa é uma delas. Muitas vezes os pais fizeram um trabalho excelente de evangelização dos filhos, levaram para a igreja, levaram para a catequese, levaram para grupos de oração, levaram para comunidades, fizeram um trabalho 100%. Aí depois encontra com um marmanjão aí, começa a encher a cabeça da mulher. Não, vem para a igreja toda semana, a gente não já foi a semana passada? Aí está cansado. Não, deixa para a próxima. Ao invés de você fazer um caminho de continuar aquilo que o seu sogro fez com tanto trabalho, porque, gente, quem é que tem filho adolescente aqui? Educar tem sido fácil nesse tempo que a gente está hoje? Um desafio tremendo a educação dos filhos hoje. E educar na fé, muito mais, né? Quem tem filho criança aqui, um desafio, não é? A gente diz uma coisa um dia, aí às vezes vai para a escola, não, mas minha professora disse que era de outro jeito. Não é assim? E às vezes nós tivemos aí por parte dos pais um trabalho excelente de evangelização, aí chega lá no casamento, esse gatão aí, esse bonitão, olha aí pro seu bonitão, olha, vê se ele está dormindo. Está dormindo? Aí às vezes esse bonitão começa a botar coisa na tua cabeça. Não, mas isso aí não tem da tua avó, rapaz. Negócio de missa todo domingo, isso aí acontece. Esse negócio de ir para a igreja, esse negócio para a comunidade, isso é para os beatos lá da comunidade. Isso não é para a gente não. E a gente começa a desfazer aquilo que foi tão bem feito lá atrás. Por quê? Porque estamos no meio de uma cultura pagã. E, gente, é impossível, eu não dizer impossível não, mas é muito difícil você estar no meio de uma cultura e você não ser influenciado por ela. A não ser que exista algo muito maior que já está enraizado no seu coração. Isso é o quê? A fé. Dá para minha esposa aqui, senão vocês vão dizer que eu falo demais, não vocês vão falar. Depois é as mulheres que falam muito. Bem, gente, voltando aqui um pouquinho para a palavra. E dentro desse contexto, né, quando Filipe diz, encontramos Jesus. Encontramos aquele da promessa, vem ver. E Natanael ali faz a experiência com Cristo, o Messias, o esperado. Em nossa caminhada, quanto mais nós temos a experiência, o amor, a proximidade,
com Cristo, com o Messias, com o meu Salvador, mais nós vamos transbordar dessa presença para quem amamos, para quem escolhemos amar e trilhar um caminho, uma família, construir uma família. Quanto mais eu experimento deste amor de Deus, mais esse amor me transforma e me faz capaz de amar quem está aí do nosso lado. Me torna capaz. Cristo é esse que tem uma promessa para nós. A gente não caminha com o Senhor sem saber para onde a gente olha, sem saber para onde a gente quer chegar. Não, a gente tem um caminho a trilhar. Uma promessa. Algo que vai fazer com que a nossa casa seja construída sobre a rocha com uma finalidade. Qual é a promessa de Deus para nós? Quem pode dizer aqui? Qual é a maior promessa? A promessa que Ele veio, que deu seu Filho para morrer por nós e para nos dar a salvação, a vida eterna. Então essa promessa de Cristo para mim, para você, ela precisa nos conduzir ainda mais a experimentar, a encontrar-se com esse Cristo. Esse que quando a gente encontra, nada é maior, mais perfeito e mais profundo do que esse nosso Mestre. É assim ou não é? Você já fez uma experiência com Jesus? Lembre daquele momento que foi marcante na sua vida, que você conheceu o amor de Deus e você conheceu esse Cristo que você ouvia tanto falar. Ah, Jesus te ama, né? A gente lê, a gente vê as pessoas falando, ouve as pessoas falando. Jesus te ama. Quando a gente experimenta, a gente sabe falar desse amor, a gente entende desse amor e a gente começa a ter uma vida transformada. Se você não lembra de um momento mais profundo seu com Jesus, pode ser esse encontro aqui nesse dia de hoje. Jesus quer entrar de uma maneira mais profunda no nosso coração. Vocês estão aqui, nós estamos num aprofundamento para casar. Você pensou nessa palavra? Aprofundamento. Ah, mas eu já conheço o Senhor, mas eu já tive uma experiência. Tem que ir para as águas mais profundas. Ah, minha experiência com o Senhor eu conheço, eu sei quem é Jesus. Deus quer fazer uma experiência mais profunda no seu coração, para que eu, amando mais o Senhor, eu consiga amar mais o meu amor, esse que eu escolhi para trilhar um caminho até o céu. Por isso que quando o Ilon falava aqui, eu vou me trilhar esse caminho, estou namorando, estou noivo, quero casar, ou casei, mas se não der certo, a gente vai viver a nossa vida, cada um segue o seu rumo, e quem sabe aí arruma outro amor aí na vida. O nosso compromisso é diante de Deus, e nós precisamos trilhar um caminho de fidelidade, de saber aonde nós queremos chegar. E se eu sei aonde eu quero chegar, eu também vou saber aonde eu quero levar o meu amor. Porque quando eu experimento dessa promessa, quando eu experimento desse amor, quando eu experimento Jesus na minha vida, no meu coração, eu tenho um desejo de anunciar, de levar, de fazer com que o outro também experimente. E é assim ou não é? A gente quer que a nossa família, os da nossa casa, irmão, parente, amigo, primo, todo mundo, a gente quer que o outro experimente aquilo que a gente experimentou um dia. E muito mais, a gente quer que essa pessoa que está aí do seu lado também tenha uma experiência, um compromisso e uma esperança de saber que nós estamos caminhando para chegar à vida eterna. Porque isso aqui é muito passageiro, a gente passa, isso vai acabar. A gente está assim hoje, amanhã a gente pode estar diferente, passando por uma situação que a gente nunca esperou passar. Saber que isso aqui passa e é rápido, e nós precisamos
trilhar um caminho e viver da melhor maneira que nós pudermos viver. Viver dando o nosso melhor, experimentando desse amor de Cristo e sendo esse maior instrumento do amor de Deus na vida de quem está do nosso lado. Porque se eu experimento do amor de Deus, eu vou estar cheia desse amor. E aí no nosso dia a dia a gente se depara com as nossas fraquezas, com os nossos limites. A gente vai se deparando com aquilo que Deus ainda não transformou em nós. Mas não só com a gente se depara com o outro, com aquilo que é difícil com o outro. E como é que a gente vai conseguir superar as dificuldades se a gente não souber para quem nós estamos olhando e para onde nós queremos chegar? Quem é noivo aqui, quem está namorando, que vai chegar diante do altar com a graça de Deus, sim ou não? Sim. Namorados, noivos, chegar lá com a graça de Deus é olhar e saber que diante do altar nós estamos chegando no caminho para alcançar e abraçar uma promessa, porque o nosso matrimônio é o lugar da nossa santificação. O nosso matrimônio é o lugar que vamos nos santificar para chegar a essa promessa que Deus tem para mim, para você, para nós, como família, como casal. Então, vivam essa experiência, vivam esse dia de hoje de uma maneira muito mais profunda do que você até viveu um dia, qualquer encontro, qualquer outro momento da sua vida. Deus quer nos aprofundar no seu amor, para que a gente seja capaz de ser melhor, de amar mais o outro, de juntos chegarmos a essa promessa. Vamos ficar de pé. Iluminados por essa palavra, se lhe ajudar a rezar, feche por um instante seus olhos e vá pedindo a graça ao Senhor de transformar essas palavras em vida em nosso coração. Pedimos a Ti, Jesus, essa graça. A Tua palavra não caia em terreno infértil, mas que o nosso ser seja este lugar onde a Sua palavra gere vida, também em nosso relacionamento. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu